Muito boa tarde, ministros, companheiros no ministério, na era da pedra angular. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa de Deus. Somente para saudá-los no Senhor Jesus Cristo e depois, na atividade da noite, já então teremos o tema da noite, mas nestes momentos somente uma saudação de companheirismo ao redor do programa de Deus correspondente ao nosso tempo, onde Deus tem grandes bênçãos para cada um de nós e, à medida que vai passando o tempo, notaremos que teremos mais e mais conhecimento do programa de Deus. Neste ano, obtivemos muito conhecimento do programa de Deus e temos um quadro mais amplo de todo o programa de Deus. A cada dia encontramos que Deus nos dá mais luz sobre uma mesma escritura e assim também sobre muitas outras, vai acrescentando mais e mais luz e vamos vendo mais claramente cada uma dessas escrituras proféticas correspondentes ao nosso tempo e chegará o momento em que teremos o entendimento total de cada escritura. Mas enquanto isso, encontramos que vai aumentando e aumentando. Como é que diz Oséias Miguel? Que Deus aumentou a profecia, dando mais e mais palavra, mais profecia, aumenta assim a profecia. Falando é que é aumentada a profecia, como a profecia de Gênesis 3,15, onde Deus diz ali que a semente da mulher ferirá na cabeça a serpente no qual estava o diabo. Agora vejam vocês ali, já está nessa profecia todo o programa da primeira vinda de Cristo. As pessoas poderiam se perguntar, e como vai ser isso? Pois uma mulher não tem semente. Uma mulher, para poder ter um filho, tem que se unir com um homem a um homem. Mas, antes de Eva ter relações íntimas, o programa original de Deus era que a reprodução fosse por meio de criação divina. Mas por causa do pecado no Jardim do Éden, então foi alterada a reprodução e então foi estabelecida pelo sexo temporariamente, e por isso o corpo é temporário, e por isso nossa vida nesse corpo humano é temporária. Mas por meio de criação divina, o corpo que se recebe, tanto o corpo espiritual como o corpo físico, é eterno. O corpo teofânico é o que recebemos ao nascer de novo. O corpo físico eterno é o que Ele nos dará quando ressuscitar os mortos em Cristo em corpos glorificados e nos transformar a nós. Agora podemos ver que isto é um mistério, mas
Sempre. Todo o programa de Deus para cada tempo foi o quê? Um mistério. E esteve fechado esse mistério nas profecias que foram dadas. E quando Deus o cumpre, se abre esse mistério. E se quer dar mais conhecimento sobre esse mistério, continua falando através de diferentes mensageiros, diferentes profetas, sobre este mistério e ainda continua selado mais, com mais palavra, com mais detalhes sobre este mistério divino. E quando chega o tempo para o cumprimento desse mistério, aí Deus se move em cena para cumpri-lo. E aí também temos em cena um homem. E a esse homem é que Deus lhe revela esse mistério. E muitos dos mistérios são cumpridos até também por meio desse mesmo homem que Deus envia para revelar esse mistério. Por exemplo, o mistério da justificação a quem revelou? A Lutero. E por meio de Lutero, ele operou essa etapa de justificação no corpo místico de Cristo na quinta era, vem? E assim por diante encontramos essa forma de Deus atuar. E acontece como o que nosso irmão Branham contou em uma de suas mensagens, onde houve uma senhora que tinha um filho, e esse filho não estava acostumado a ver espelho, porque estava no campo, mas foram na cidade, e quando chegaram na cidade, na casa onde foram viver, se encontrou que havia um espelho aí na entrada da porta, e quando ele vê um rapazinho lá, como não sabia o que era um espelho, outro rapazinho move a mão, e o rapazinho que está lá move a mão. Move a cabeça, o rapazinho move a cabeça. Move o pé, o rapazinho move o pé. Move as duas mãos, e o rapazinho move as duas mãos. E diz a mamãe: mamãe, mas se sou eu. Vem? E assim acontece com estes mensageiros de Deus, através dos quais Deus cumpre sua promessa para cada era. Eles começam a ver na Escritura, no espelho, que é a palavra, há uma pessoa que vai fazer tal e tal coisa. E que vai fazer tal e tal coisa. Está olhando no espelho. E quando vem tudo que essa pessoa vai fazer, depois, mas se é isso que eu estou fazendo, se é isso que eu estive fazendo todo o tempo, e Deus revela, e então, no espelho, eles se viram sendo eles essa pessoa que está no espelho, porque é a realidade da vida dessa pessoa. Foi refletida aí na Escritura, foi refletido na Escritura, nas profecias. E então, mas se sou eu? Vem? Por exemplo, cada mensageiro de cada era teve essa experiência, tenha anotado bem ou não a tenha anotado. E isso aconteceu com João Batista também. Vejam, viu que a Escritura dizia, um que clamava no deserto. E quando ele se encontra pregando no deserto, mas se estou pregando no deserto, e pergunto, quem és tu? És tu o Cristo? Não. És Elias? Não. Ou seja, Elias que viria como precursor da segunda vinda de Cristo. E quem és tu? Por que
tu batizas então? Eu sou a voz de um que clama no deserto. Aqui estou clamando no deserto. Sou a voz de um que clama no deserto. E isso mesmo é o que dizia a Escritura. A voz de um que clamava no deserto. Preparai o caminho ao Senhor. E depois viria a glória de Deus, a glória do Senhor manifestada, e toda a carne a veria. Veria a glória de Deus manifestada. E como seria a glória de Deus manifestada? Em um homem, em carne humana. E quando Jesus pregou e realizou os milagres e maravilhas, ali estava a glória de Deus manifestada em Jesus, nesse ministério messiânico. E ali estava sendo vista a glória de Deus através de um homem. E agora, não tinham que ver a glória de Deus, assim na coluna de fogo, mas em um homem manifestada a glória de Deus, realizando a obra de Deus. Porque aquela glória de Deus que foi vista, agora estava dentro de um homem, velada ali a coluna de fogo. Mas o monte da transfiguração o viram ali, coberto de glória. E a Moisés e Elias em glória também. Diz, creio que são Marcos. Vamos ver. Se é São Marcos, São Marcos, é pelo capítulo 9. Não é São Marcos, então vayamos Não é a São São Lucas, Marcos, então vamos a São Lucas. Capítulo 9 também. São Lucas. Capítulo 9, versos. São Lucas, capítulo 9, versículos 26 em adelante. 26 em diante diz: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Na glória do Pai, na glória dos santos anjos e em sua glória. Vejam, diz: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E agora vejamos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, apareceram rodeados, cercados de glória. Ou seja, que apareceram resplandecendo com uma luz resplandecente ao redor deles. Como também Jesus apareceu nessa forma. Seu rosto resplandecente como o sol e suas vestes como a luz resplandecente. Se você junto o que diz São Mateus, o que diz São Marcos e o que diz São Lucas, terá o quadro completo. Ou seja, que a pessoa não pode ficar com o que está
em um dos evangelhos, mas que tem que tomar de tudo que está nos demais evangelhos que falam desse mesmo evento e depois tomar o que diz São Pedro em segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 em diante diz: Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Agora vejam o que significou para Pedro aquela experiência. E tudo o que aconteceu ali é como no Monte Sinai. E essa experiência ali nos fala de como será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque ali está mostrando em visão a vinda do Filho do Homem com Moisés e Elias, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, como está prometida pelo próprio Jesus Cristo. E é pela manifestação da glória de Jesus Cristo em sua igreja. No meio da sua igreja, Jesus Cristo estará manifestado e a glória de Jesus Cristo será vista, manifestada. Agora, como foi vista, manifestada a glória do Pai? Quando disse, eis a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor. Isaías, capítulo 40. Versículo 3 em diante. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. A quem estava preparando o caminho João Batista, que era a voz de um que clamava no deserto? Ao homem, no qual viria a glória do Senhor manifestada. Por isso, encontramos em Malaquias, capítulo 3, a João Batista, em profecia, vede, eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E agora, a glória do Senhor viria e seria manifestada depois do mensageiro precursor ter seu ministério, apresentar o Messias e o Messias começar seu ministério. A glória de Deus, que foi vista por Moisés, agora estava em um homem chamado Jesus. Para a glória de Deus ser manifestada e ser vista por todos os seres humanos, tem que fazê-lo por meio de um homem neste planeta Terra. Vejam. Continua dizendo em Isaías, capítulo 40, na continuação do que tínhamos lido, Isaías diz, versículo 6,
Diz uma voz, clama. E eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Essa profecia, parte é cumprida na primeira vinda e parte na segunda vinda. Por quê? Quando João Batista apresentou Jesus, estava se cumprindo isso que diz: levante, não temas, diz a cidade de Judá, vê, aqui está o vosso Deus, pois estava onde batizando Miguel? No território de Judá, quando batizou Jesus. Por aí, no Jordão, como quase frente a Jericó, por aí nessa área. Então, quando João apresenta Jesus, veja o que está se cumprindo. Diz a cidade de Judá, aqui está o vosso Deus. Por quê? Estava encarnado o verbo que estava com Deus e era Deus. Estava encarnado nesse véu de carne chamado Jesus. Aí estava a glória de Deus. A glória que os céus não podiam conter. Agora estava contida em um homem. Em um templo não feito por mãos. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face, para dar a recompensa, para recompensar a cada um, segundo for a sua obra. O encontramos em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, onde diz: eis que cedo vem meu galardão comigo para recompensar cada um segundo a sua obra. É neste tempo final onde ele recompensará. Pois para recompensar, primeiro, as pessoas têm que ter tido a oportunidade de fazer algo para dar a recompensa às pessoas. Na passagem de São Lucas e São Marcos e São Mateus, que antecede a experiência do Monte da Transfiguração, diz Cristo. Vamos ler São Mateus 16, versículos 25 em diante diz: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Para que tempo é que Cristo promete e profetiza que o Filho do Homem virá com seus anjos para recompensar a cada um segundo as suas obras para o tempo final. E agora, essa profecia de Isaías, essa parte aqui onde diz: o Senhor virá com poder e seu braço senhoreará, governará, regerá.
com vara de ferro. Eis que sua recompensa vem com ele, e sua recompensa, seu salário diante do seu rosto. Diante do seu rosto. E por isso no monte da transfiguração seu rosto resplandeceu como o sol. Por quê? Porque o sol representa Cristo em sua segunda vinda, porque aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2, e todo esse capítulo 4 de Malaquias é um capítulo onde encontramos os seres humanos recebendo a recompensa que lhes corresponde de acordo a como tiverem atuado. Aos maus, para eles diz: eis que vem o dia ardente como forno, e todos soberbos, e todos que cometem impiedade serão como estopa, e aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. E para os que temem o nome do Senhor, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e em suas asas trará salvação, saúde. Suas asas são os ministérios de Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem, com os que vem o Filho do Homem para recompensar a cada um segundo sejam suas obras. Por isso o ministério de Moisés e Elias, em Apocalipse 11, trará o cumprimento das coisas que estão assinaladas ali. E profetizará, porque no capítulo 10, quem come o livrinho representa o mesmo que terá ambos ministérios. E profetizará depois sobre muitos povos, nações e línguas. E quando for adotado, já aí estará em uma etapa onde a glória de Jesus Cristo será vista manifestada no cumprimento da terceira etapa, onde o ministério, visto na visão da carpa pelo reverendo William Branham, estará em pleno cumprimento literal. Já isso é uma etapa já de adoção, onde esse mensageiro que ministrará aí estará adotado. Disso é que fala nosso irmão Branham na página 9 do livro de citações, versículo ou parágrafo 72. Quando você fica no reino, fica no Evangelho. E faz bem. Então, um desses dias, Deus o chamará fora e o colocará de um lado e o adotará como seu filho diante das pessoas, e te dará alguma coisa que estremecerá as nações com isso. Vem? E aí se cumprirá o que diz o nosso irmão Branham, por aí pela mensagem perfeita força, por perfeita fraqueza, ou a mensagem Senhor, uma vez mais, ou não sei se é aí mesmo onde fala Senhor uma vez mais, que fala de Sansão, onde diz, fala sobre a ocasião em que quis ir a Israel, já estava no Egito, e Deus lhe disse que não fosse, porque não era o tempo. Tinha que ser conforme Apocalipse capítulo 11, e depois, quando ele ora, ao final da mensagem, ele diz, Senhor, estremece este mundo uma vez mais, só uma vez mais, antes de levar tua noiva, tua igreja. Estremece-o e deixe-o confundido. Algo parecido, diz. E como vai estremecer? Por meio do ministério que corresponde a esse tempo, ministério que sempre nosso irmão Branham pensou que ele tinha para cumprir essa etapa e chamar o povo hebreu. Mas Deus lhe disse que não era o tempo ainda.
era para outra etapa do programa divino e disse que tinha que ser conforme Apocalipse 11. E ele era Malaquias, capítulo 4, quem viria restaurando o coração dos filhos, a fé apostólica, a fé dos pais, os apóstolos, com o quarto ministério de Elias, mas ele não tinha o quinto ministério de Elias. Por isso, Deus não o deixou ir a Israel. Vejam, nem sequer o irmão Branham pôde ir. Mesmo tendo o ministério de Elias, mas não estava na etapa correspondente a esse trabalho com o povo hebreu. Sempre ele pensou que ele era o homem, pelo que ele via que esse homem fazia na Escritura. Mas não lhe correspondeu fazer isso com o povo hebreu, portanto, ele não foi o homem de Apocalipse capítulo 11 para converter o povo hebreu a Cristo. Agora, podemos ver que tinha que ser, não um profeta de era, mas um profeta dispensacional. Agora podemos ver que isso é o que ele fará neste tempo final. Há outro lugar onde diz algo sobre este grande evento que está por acontecer para quando ocorrer a adoção. Ele diz que Deus vai ungir uma igreja. Mas sabem o que diz? Quando as portas dos gentios, ou a porta dos gentios, for fechada. Por isso é quando pergunta ao irmão Branham sobre os milagres e maravilhas, ele diz isso é com Moisés e Elias. E falou de milagres e maravilhas que seriam realizados onde? Na visão da carpa. Quando as pessoas querem ver e dizem, eu vou crer, quando eu vir esse milagre e maravilhas que o irmão Branham disse que estavam sendo manifestados na carpa, vão estar vendo o ministério de Moisés e Elias manifestado já em um homem adotado. E já a porta de misericórdia estará fechada. Consequentemente, já, mesmo que tentem crer, para serem transformados, já terá ficado demasiado tarde. Agora vejam, para que possa vir um avivamento, diz, assim que nós nessa noite queremos pensar isso e recordar que por meio que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha um homem em forma para recebê-lo, ou seja, o mensageiro. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. E de era em era se realizou um avivamento da parte de Deus, porque Deus teve um homem para cada era, ao qual treinou e o enviou com uma mensagem. E agora, o avivamento para a igreja para dar a fé de rapto, o avivamento traz os 7 trovões de Apocalipse, que contém os 7 trovões que revelam. Os 7 trovões revelam o 7º selo.
E toda revelação tem que vir a quem? A um profeta. As pessoas que estão esperando a revelação do sétimo selo e que estão esperando escutar e conhecer os 7 trovões, o primeiro que tem que conhecer é que toda revelação vem por meio de um profeta. Pela própria conta deles ou por meio de líderes religiosos que conheçam muito das escrituras ou da mensagem do reverendo William Branham. Não é que se poderá obter isso, mas por meio do homem, assinalado por Deus, para ser o mensageiro do último dia e do último milênio e da última dispensação, a 7ª dispensação, ao qual virá a revelação do último dia. E estará trazendo essa revelação do último dia, e por meio dessa revelação do último dia, será que Cristo estará falando da sua igreja, consequentemente, estarão se escutando os 7 trovões, a voz de Cristo em forma consecutiva. E, assim, estará sendo aberto o mistério que está contido no 7º selo, que é o mistério da vinda do Senhor. E, porquanto os 7 selos dão a fé para o rapto, porque dão a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, vejam vocês, nenhuma pessoa sem essa revelação poderá ser transformada e raptada. Portanto, toda pessoa que quer obter essa revelação não pode dizer, eu vou com todos os livros do irmão Branham e com a Bíblia, com dicionário bíblicos, com livros de comentários dos teólogos, e eu mesmo vou buscar Deus, orar a Deus para que Deus me revele esse mistério. Se uma pessoa fizesse isso e Deus revelasse a essa pessoa esse mistério, sem ser o mensageiro para esse tempo, Deus romperia seu programa e estaria ignorando o mensageiro que ele predestinou desde antes da fundação do mundo para esse propósito. Vejam quando Arão e Miriam tentaram dizer que Deus também tinha falado por eles, mas Deus fala numa dispensação por um profeta dispensacional e numa era por um mensageiro de uma era. Eles o que faziam era repetir o que Moisés disse, porque foi isso que Moisés disse que dissesse a Arão, que Deus colocava sua palavra na boca de Moisés e Moisés colocaria essa palavra na boca de Arão. E agora, essa era a forma, mas eles pensaram que já porque sabiam um pouco, Deus já estava falando por eles, mas por quem estava falando era por meio do profeta Moisés. Deus se aborreceu com eles e ficou leprosa Miriam, Maria, e também pela crítica que fizeram, mas mais porque falaram contra Moisés e disseram que também por eles Deus tinha falado. Portanto, se puseram no mesmo nível de Moisés. E ninguém pode se colocar no nível de um profeta dispensacional, nem sequer de um mensageiro de era, e muito menos de um profeta dispensacional. Se somente o que Deus tem são 7. E talvez um profeta dispensacional talvez não tenha que tomar todos os livros, nem todos os dicionários, nem todos os comentários dos diferentes teólogos para conseguir a revelação, mas que vai a Deus e Deus vai dando a revelação em forma progressiva, como Deus assim deseja. Também o mensageiro, o profeta, não pode tirar de Deus toda a revelação ou todas as coisas ao mesmo tempo, de uma vez. Deus vai dando gradualmente.
Veja o que vai acontecer para este tempo. Toda a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Página 38. Esperando um lugar onde a doença será. Levanta. E será desse modo. Os cegos receberão sua vista. Surdos e mudos, pois receberão sua saúde. Nós oramos por eles agora. Mas então, você o mandará. Agora, quantas pessoas viram Jesus através da Escritura orando por um doente? Eu, na Escritura, não vi em nenhum momento que Jesus orasse pelos doentes. Mas que falou a palavra. Conforme tua fé seja feito. Seja curado. Levanta-te. Era ordenando. Mas então você mandará. E o exemplo Deus nos deu uma amostra por meio do reverendo William Branham, quando Deus lhe disse em certas ocasiões, diga, o que tu disser, isso será. Diga quantos esquilos quer, somente diga, e onde quer também, que umas apareça aqui, outra apareça ali. Vem? Ele não estava orando, Senhor, envia um esquilo ali, Senhor, envia. Ele estava ordenando, falando. Assim foi também com o peixinho, foi com a tempestade, foi com o tumor no ovário da nossa irmã Branham, foi também com os filhos da irmã Hattie Wright, e assim por diante, mostrando que será essa terceira etapa em um mensageiro que será adotado. Assim como ele refletiu em outras eras e dispensações, nos profetas e mensageiros de eras, refletiu o mensageiro dispensacional que ele enviará mais adiante. E agora, assim, foi também Deus refletindo os profetas a Cristo. Mas quando veio Cristo, aí estavam todos os profetas e todos esses reflexos que foram manifestados nos profetas se manifestaram e estavam, se manifestaram em Cristo, se converteram numa realidade em Cristo. Veja, Elias deu alimento para a viúva pela palavra e Jesus multiplicou os pães e os peixes. Moisés abriu o mar vermelho e Jesus parou a tempestade. Assim por diante vocês encontrarão inúmeras coisas que aconteceram em Jesus e que Jesus fez, as quais as encontraremos refletidas nos profetas que vieram antes de Jesus. Elias ressuscitou. Eliseu ressuscitou ao filho da Sunamita e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Por isso, quando Jesus ressuscitou esse jovem, o povo disse, Deus enviou um poderoso profeta entre seu povo. E Deus visitou seu povo porque enviou um poderoso profeta. E agora vejam vocês como as coisas que Deus fez por meio dos profetas, depois as encontramos em Jesus e até numa escala maior. Ressuscitou Lázaro. E vejam vocês, depois de Lázaro já estar uns 4 dias morto,
Cristo ressuscitou, mostrando que não importam quantos anos tiverem os crentes nele que tiverem morrido, Cristo os ressuscitará em corpos eternos. Bom, era uma saudaçãozinha nada mais, mas eu trouxe a Bíblia, ando com a Bíblia e sempre que a pessoa a abre, encontra coisas aqui, das quais tem que dar testemunho. Assim que era somente uma saudaçãozinha, na noite estaremos com mais tempo e com todos os irmãos para o tema o precioso caminho que leva ao céu. Esperamos que Deus nos fale e nos abençoe, abençoe nossas almas com tudo que Ele nos falar nesta noite. Orem por mim e que Deus os abençoe e guarde, e nos veremos à noite, primeiro Deus, na próxima atividade. Conosco novamente Miguel, para continuar. Deus abençoe e guarde a todos.